Salve, salve, ricas queridas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live. Hoje é domingo, pé de cachimbo. E se hoje é domingo, pé de cachimbo, é dia da gente fazer lives. Nosso encontro semanal. Eu tô aqui ainda me ajeitando, porque sabe aquela história de ter questões familiares com crianças em cima da hora? Vocês já passaram por isso? Lu Salomé, que eu sei que tem filhos, os filhos já são maiorzinhos um pouquinho, mas já passou por isso? De na hora que você está ali, prestes a sair, prestes para uma reunião, prestes a um compromisso, vem um dos filhos e agita a parada, e você tem que parar tudo, cuidar da criança, resolver o problema, e aí atrasa o compromisso. Então eu estou exatamente desse jeito agora. Sou aquela pessoa que odeio atrasar. Pensa numa pessoa que tem ódio de atrasar. Eu sou psicopata com horário, mas enfim, atrasamos 10 minutos. Faz parte da vida, né? Filhotas vão lá, pedem e a gente precisa dar conta. Olha só, a aula de hoje ela foi muito bem preparada, sabe? Modéstia à parte. Tem um material que eu fiz aqui, bem bacana, que inclusive quem está lá no grupo do Para Ser Rica, que é o grupo meu do WhatsApp, se quiser, né, se topar, se entender que foi boa a aula aí, eu vou disponibilizar o PDF, porque eu trouxe um material aqui muito completinho para a gente falar sobre este tema, que é como é que eu integro a família para esse processo de educação financeira. Eu tenho um maridão, eu tenho uma esposa, normalmente vinculadas aos adultos, tá? Porque com relação às crianças, quem estava comigo no domingo passado, viu que eu fiz uma live específica ali para a gente tratar com os filhos, crianças e adolescentes. Deixa eu desligar esse negócio aqui, para não fica na minha cara aí esse negócio. A família precisa entrar nessa dança, Lu, é isso mesmo. E aí eu dei uma olhada no material, fui lembrando de tudo que a turma da mentoria pede, o que as meninas da mentoria trazem para mim, e eu preparei um material aqui que eu achei que ficou bem, supimpa, sobre como é que a gente integra a família nisso. Aí a pessoa não pode desligar o negócio, porque senão ele não funciona, na verdade. Então deixa eu virar assim. Boa. Como é que integra a família nisso? Eu preparei alguns slides de um jeito aqui diferente. Vamos ver se esses slides desse jeito diferente, ele vai funcionar. Primeiro é o seguinte, joguei na enquete hoje lá no grupo, né, como é que é a relação de vocês familiar com as finanças. Coloquei lá a opção de a gente nem fala sobre finanças, cada um resolve de um jeito, ou a gente se dá bem, conversa e se resolve, ou então tem arranca-rabo toda hora. Então, normalmente passa por esses 3 lugares. Ou de ser um casal que conversa e conversa bem e se resolve, ou de ser arranca-rabo o tempo inteiro, ou de ser aquilo que diz assim, não vamos nem falar sobre esse assunto, cada um resolve do seu jeito e vamos seguir a vida. E para cada um dos 3, eu trouxe aqui possibilidades de melhoria, né? E eu vou utilizar aqui de telinhas, Então, o tema do encontro de hoje, olha só, deixa eu me arrastar para cá, aí eu fico mais bonitinha do lado de cá. O tema é esse, como conversar com a família sobre orçamento doméstico. Nossa, eu achei que ficou bonito esse visual, viu? Cada domingo eu fico mexendo nos visual do negócio aqui, porque eu gosto muito dessa história do visual, tá bacana, para que vocês tenham uma experiência de aprendizado legal. E eu gostei aqui dessa possibilidade. Depois vocês me falam se estão gostando também, tá? Então, o tema de hoje é esse. O que a gente vai falar com ele, né? Eu dividi em alguns pontos, porque eu acho que é sempre bacana dividir em pontos. No momento que a gente divide em pontos, faz com que fique mais clara, né, o processo do aprendizado. Então, o primeiro ponto, ele leva em consideração a questão da resistência e inércia, tá? Então, por que eu tenho dificuldades? A pergunta é essa. Por que eu, Ariadne, que estou iniciando ou estou nesse meu processo de educação financeira e eu tenho dificuldade de ou conversar com a família ou até conversando com a família, por que eu tenho dificuldade deste integrante da família, deste cônjuge? Eu falo aqui no caso do cônjuge, mas poderia ser que você dividisse seu orçamento familiar com a tua mãe. Você mora com sua mãe e aí tem uns arranca-rabo com a mãe. Poderia ser com uma amiga, que você divide ali a casa. Eu vou me pronunciar a live inteira como sendo com cônjuge,
Mas você pode sim pegar o lado de ser aquele adulto que divide o orçamento familiar, tá? Primeiro ponto são os hábitos arraigados. Amores, os hábitos meus são diferentes do mozão. Eu vim com uma forma, eu vim com um tipo de educação. Papai e mamãe da Ari ensinou de um jeito, a Ari teve um outro tipo de relacionamento com dinheiro na infância dela, na adolescência dela, e mozão teve de uma outra forma. Então, é bem possível que no momento em que você encontra mozão lá, vai ter atrito. Existem hábitos dos dois que estão ali muito arraigados. É aquele tipo de coisa que a gente deveria, né, cara, fazer quando tá lá noivando, namorando ou pensando em juntar ali as escovas de dente. Falar muito sobre dinheiro, entender como é que é esse processo individual da lida com o dinheiro, até porque é um processo que vai ter que o casal lidar para o resto da vida, né? Eu imagino que quando a gente está ali namorando, noivando, imaginando que aquele relacionamento pode acabar ali num casamento, em juntar as escovas de dente, há algum momento que esse casal fala sobre experiências amorosas anteriores para um e o outro saber. Há algum momento que se fala sobre sexo, preferências sexuais. Ainda é um tema muito tabu, mas quem sabe isso ainda, né, isso seja tratado. Pode ser que vocês falem sobre questões profissionais, estou falando lá no início do relacionamento, o que cada um quer, o que cada um vislumbra, só que dificilmente se fala sobre dinheiro. As principais dificuldades, o jeito de se lidar com o dinheiro, aquilo que não se abre mão. E aí a gente vai aprendendo na convivência como é que o outro funciona e esses hábitos que estão ali encruados na gente faz com que dê problema lá na frente. Então, vamos imaginar que tem essa questão de hábito. Existe uma segunda questão que é o medo do novo, tá? Todos nós, tanto eu quanto o mozão, somos seres humanos e os seres humanos têm uma tendência de querer ficar ali naquele, mesmo que ruim, no ruim conhecido. Aquilo que não está tão bom, pelo menos eu sei o que dá ruim, o que não é tão legal. Quando eu tenho que mudar, entrar num processo de educação financeira, aprender coisas novas, uma das coisas que as alunas, quando estão entrando nos meus programas de mentoria, mais falam é: Ari, eu tô com medo do que está por vir, das decisões que eu terei que tomar, ou daquilo que eu vou acessar, porque a gente tem medo desse novo, né? É impressionante como falar de dinheiro é complicado, ainda permanece tabu, mas é aquela história, né? Hábito e tabu é uma coisa que todo dia a gente pode ir lá e bater diferente. E a minha expectativa aqui, com o que eu trouxe para vocês aqui hoje, uma telinha dessa, uma que seja, uma vírgulazinha, uma palavrinha, você diga, nossa, eu vou começar por aí. Para quebrar esse tabu, por quê? Porque eu ainda tenho X anos de casamento pela frente, para quebrar esse tabu, porque eu tenho filhos, netos, sobrinhos, os meus descendentes, né? Então, nós somos, eu vejo muito, Lu, não sei como é que vocês veem isso, como a geração que também veio para quebrar tabus em vários lugares. Estarmos mulheres aqui conversando sobre dinheiro já é uma quebra de tabu. Estar uma mulher de cabelo curto em algum momento da história, isso significa também quebrar o tabu. Mostrar nossas preferências sexuais e sair na rua de uma forma normal, isso é quebrar um tabu. Dependendo do momento histórico, do recorte histórico, a gente vem, nossas mães, muito como esse lugar de quebrar tabu. Então, quem sabe a gente aqui não é mesmo essa geração que vai quebrar um ciclo financeiro preocupante dessa família, né? Que você vem ali a família, as suas avós, suas bisavós, e vem agora filhos, netos. Então, quem sabe a gente venha como sendo essa pessoa aqui para quebrar isso. Então, os dois primeiros têm a ver com os hábitos arraigados, o medo do novo e a falta de interesse do cônjuge. Esse terceiro aqui eu quero conversar melhor. Porque pode ser que eu esteja doida. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu não sei se vocês passam ou já passaram, mas sabe quando você está ali interessada em dar uma melhorada nas finanças, dar uma melhorada na vida? As coisas já estão boas.
mas podem melhorar, tem pontos para melhorar, mas você olha para a cara do mozão e diz assim, rapaz, ali não vai sair do lugar, não. Não sei o que acontece, mas aquela pessoa ali não está nem um pouco interessada. Para a finança, se mozão vê que eu estou ali me movimentando, ele está dando um de, né? Tá fazendo a egípcia ali. Ou ele está dizendo, essa mulher está inventando mais uma moda aí, deixa ela lá com a moda dela. Essa questão eu quero destrinchar um pouquinho mais sobre os significados dessa falta de interesse do cônjuge. E aí eu coloquei uma figurinha aqui para animar nós. Essa figurinha para animar nós e dizer assim, né? Essa pessoa, essa menininha aqui embaixo, assustada, quando olha o mozão, sem interesse, e assustada falando umas coisas impronunciáveis, porque tem hora que perde a paciência. E quem sabe se o mozão lá atrás não foi ele quem perdeu a paciência com nós, hein? Quem sabe se não foi lá no passado que ele dizia, mulher, toma prumo nas finanças, mulher, toma jeito. E agora a mulher tomou jeito, o mozão tá lá descansadão, e a gente aqui tá com a cara de espanto, falando umas coisas impronunciáveis, porque vai dizer, rapaz, eu preciso tirar mozão da inércia. Por que existe essa situação do mozão na inércia? Vamos entender por que acontece deste homem, e eu vou falar no caso do homem, porque o meu público, generalizando, ele é mais hétero, né? Então, boa parte das moçoilas que estão me ouvindo aqui são casadas com meninos, mas algumas dessas características aqui pode pegar naturalmente quem é casada com meninas, ou pode naturalmente pegar aqueles casos em que está ali com a mãe, com a irmã, daquele jeito que eu falei anteriormente, né? Então, vou colocar como sendo o homem, para não ficar toda hora dizendo, gente, pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser a mãe, pode ser a irmã. Então, eu vou assumir aqui como sendo a situação masculina, mas vocês adaptam aí para a realidade de vocês. O primeiro ponto é que mozão foi educado para ser o quê? Tradicionalmente, quem? O provedor. Lelê. Mozão, quando foi lá atrás educado por mamãe e papai, sogra e sogrinha e sogrão, dizia assim, você vai crescer, você vai trabalhar, você vai ganhar muito bem, você vai casar, vai ter filhos e você vai prover essa casa. Você vai, de fato, manter e manter muito bem. Então, historicamente, os homens são vistos como os provedores financeiros da família. Ou estou errada? Falando nenhuma novidade não, né? Aqui não é nenhuma novidade, mas às vezes a gente esquece que a educação dele foi neste lugar, muito possivelmente, e muitas vezes quando ele olha para você no seu movimento de expansão, ele diz, o que é isso, gente? Por que essa mulher está inventando agora? E ali é um lugar arriscado, ele não sabe como é que ele age. E eu ainda tenho sérias dúvidas se vocês, nós, mães de meninos, homens, crianças e adolescentes, de fato estamos educando esses homens para esse novo mundo. Será se vocês, eu vou falar vocês porque eu não tenho filho homem, né? Será se vocês, que são mães de homens, estão educando esses homens para este novo mundo, onde não ele precisa ser o provedor, onde ele vai encontrar mulheres, ele sendo hétero, ou não sendo para relacionamento, que sendo para chefia, que sendo para colega de trabalho, onde ele não é este provedor, onde ele é aquele que partilha, constrói juntos. Então, os homens da nossa geração ainda estão meio atrapalhados ali da vida, dizendo, epa, parece que eu perdi meu lugar, perdi minha função. E aí cada um reage de um jeito. Olha só o que tem a continuação do texto aqui, ó. Essa visão pode levar à crença de que a responsabilidade de cuidar do dinheiro é exclusivamente masculina. Aí aqui eu quero provocar. Será se você também não dá 2 passinhos para trás, porque lá no fundo existe também uma crença em você de que essa é uma função do mozão? E que a mulher não precisa se envolver nesse assunto. O assunto de mulher é cuidar dos filhos ali. Ah, menino tá enchendo o saco, mulher, tu tem que educar o menino direito. Nossa, esse almoço de hoje não tá tão bom, vamos melhorar aqui esse almoço. Ou então a diretora chamou na escola porque o Enzo tá dando trabalho, quem é que vai? Vai a mulher.
Porque o homem vai para trabalhar, vai para ter planilhas, vai para poder fazer sobre finanças, né? Vou falar, inclusive, sobre isso, Lu. O outro ponto é, vamos ver se já é o próximo ponto. O próximo ponto ainda não é esse, não, mas eu vou levar nele. O outro ponto é ego. Olha só aí, Lu. A ideia de que buscar ajuda ou aprender algo novo sobre finanças pode ser vista como uma admissão de fraqueza ou incompetência, ferindo o ego masculino. Né? Só quem passa com isso necessariamente é homem? Só homem que tem ego? Só homem que tem dificuldade de pedir ajuda? É óbvio que não. Estamos falando aqui de uma questão em que, olhando para este mozão, um dos movimentos que a gente pode estar fazendo, gente, não foi nenhuma, nem duas, nem três alunas que eu tive nessa minha trajetória, em que, uma vez que essa aluna entendeu esse processo de organização financeira e começou ela a tomar conta da vida, deu ruim o casamento. Deu ruim. Deu ruim para vários lados. Deu ruim para depois ficar bom e deu ruim para depois cada um tomar conta da sua vida e, né, imagino que lá na frente tenha dado bom também. E talvez um dos medos, né, que fica escondido dentro de cada uma de nós na hora de enfrentar o mozão com isso é dizer aonde é que isso vai dar. Será que eu vou perder meu casamento por isso? Aí eu não vou entrar no mérito, porque cada um tem o próprio significado do que significa perder, cada um deve ter aqui o significado de até onde o braço alcança, mas o que eu digo é que quando a gente vem para casa com este novo hábito, e aqui eu estou falando muito voltado para casamentos mais antigos, né, onde está há muitos anos, onde essa mulher não foi participante nas decisões financeiras e hoje ela vem para ser participante das decisões financeiras. Olha só que coisa interessante. Essa presença do ego masculino, nesse momento, ela se faz muito evidente mesmo. O outro ponto, vou pegar aqui, é o medo do fracasso. Então, na hora que a gente vem para trazer o marido aqui junto, existe um medo ali de mudar aquilo que já está posto. Poxa, se eu tomar uma decisão financeira errada, não conseguir atingir objetivos, vai gerar ansiedade, a família inteira cai, a coisa piora, degringola. Isso aqui não é só para o marido, é para a mulher, é para quem estiver participando. Então, quando a gente entra em resistência, qual é o grande medo das minhas alunas quando entra nos meus processos de mentoria? Muitas falam de forma direta, outras não falam de forma direta. Eu tenho medo de não conseguir. E é por isso que eu falo para ela desde o começo, e quando eu falo sobre meus programas de mentoria, eu digo, olha, a mentoria para você entrar, não tem um link na internet onde você clica, paga e entrou. Você passa por um processo seletivo, que é o preenchimento de um formulário, depois um papo comigo, para a gente entender a sua maturidade nesse momento aqui. Não significa que você vai entrar sabendo, não, porque senão você não entraria, né? Mas como é que está essa maturidade no sentido de tocar o que precisa tocar, de estudar o que precisa estudar, de estar ali de fato pronta para mexer nas coisas. E aí eu dou aquela garantia de devolução em dobro, a gente combina um objetivo para a mentoria. Chegando no final da mentoria, se essa aluna diz, opa, não consegui, fiz tudo direitinho e não consegui, mamãe aqui devolve em dobro, nunca aconteceu, vou devolver dinheiro para porra de ninguém, então quero continuar ainda muito firme para todo mundo conquistar ali seu objetivo. Mas existe essa garantia em contrato. E por que existe essa garantia em contrato? Porque primeira a dizer para essa aluna, depois que eu conversei com ela, depois que eu entendi que ela sim está no momento bom para fazer a mentoria, eu vou dizer assim, olha, eu banco o teu medo do fracasso, eu banco. E eu coloco em contrato que se der ruim eu te devolvo em dobro. Então essa aluna vem com essa possibilidade de dizer, rapaz, o negócio é sério mesmo. De fato, eu vou ter alguém ali para me acompanhar. Faz com que o medo completamente desapareça? Claro que não, ele acompanha a trajetória inteira, até porque tem coisas que cabe à aluna somente, eu não posso fazer por ela. Esse medo, ele acompanha.
Mas esse primeiro momento de dizer, de fato, você está num lugar onde você vai ser cuidado, onde você vai ser olhada, e não é só um login senha passeando por aí. Essa é uma tentativa, e a meu ver aqui, muito gloriosa até então, para diminuir essa ansiedade e essa resistência à mudança. Então, essa é uma das coisas que aqui nos programas eu tenho esse cuidado aqui, é de lidar com este medo do fracasso. Tem um outro ponto aqui que tem a ver com o cônjuge, que é a dificuldade em lidar com as emoções, né? Então, os homens em geral, lembrando que a gente está falando aqui sempre de uma forma muito geral, eles são mais propensos a reprimir as suas emoções, incluindo ansiedade, insegurança, no momento que vai ter que lidar ali com assuntos financeiros. Esse homem, ele guarda muito mais para ele acha que é ele quem tem que dar um jeito sozinho, que não cabe a ele ter que trazer mais problemas para a mulher, porque para a mulher cabe outra coisa, outra demanda da casa. Então, um dos pontos de resistência deste marido está nesse lugar dele mesmo não querer partilhar essa trajetória junto com a mulher. Por quê? Porque se ele entrar nessa de partilhar, lembra que eu falei? O homem não foi educado para partilhar, ele foi educado para prover. Então, no momento em que ele aceita partilhar, obviamente vão ter emoções ali dos dois lados. E como é que ele lida com as emoções do lado dele, se colocando de uma forma frágil, tá? E o último ponto aqui, com relação à resistência do cônjuge, são as próprias prioridades que são diferentes. Então, os homens, no geral, também podem ter prioridades diferentes da gente, hobbies diferentes, tipos de investimento com graus de riscos diferentes, objetivos para futuro diferentes. Eu já contei aqui em lives, em algum momento, a história de um casal, eu atendo mentoria de casal também, né? A história de um casal hétero, homem e mulher, e eles estavam... Boa noite, amor. Vasculha lá. O que a gente responde aqui quando a filha chega perguntando o que é para jantar? A gente diz se vira, né? Um caso de um casal onde eles chegaram desorganizados, né? Juntando os dois salários, juntando os dois rendimentos, eles faziam ali um rendimento na faixa de 35 mil reais. E as contas eram tudo junto. Então, entrava 35 mil para um mesmo lugar e nesse mesmo lugar ia pagando as coisas. E não sobrava nada. E assim, cara, a gente não vive de uma forma muito rica demais, etc., mas o dinheiro não sobra. Então, quando eles entraram para a mentoria, o objetivo principal é a gente quer entender para onde esse dinheiro vai, a gente quer colocar limites em alguns gastos e a gente quer começar a investir um pouquinho, né, para poder fazer ali as reservas de emergência. Esse foi o primeiro. E a gente começou a trabalhar, semana após semana, semana após semana. Chegou um momento, em alguma semana, que já estava claro. Já estava claro aonde é que a torneira estava aberta, já estava claro que precisava-se de limites em alguns pontos, ou seja, foi se tornando claro, a coisa foi ficando clara, começaram de pouquinho em pouquinho a fazer investimentos. Nessa hora que o dinheiro começou a sobrar, não porque sobrou, mas porque a gente organizou para sobrar, eu me lembro de uma sessão que foi muito clara, assim, onde ambos, né, falaram assim, nossa, começou a sobrar aqui agora, já vai dar para a gente ir para o próximo passo, já vai dar para a gente construir algo a partir daqui. A bagunça está organizada, a gente começa agora a sonhar com outras coisas. Aí o marido falou assim, que bom, a partir de agora a gente já pode começar a programar para todo mês a gente pagar com antecedência, com antecipação, os nossos empréstimos consignados. Né? Ele tinha empréstimos consignados ali, a família tinha, e a ideia dele, a partir de agora a gente começa a pagar antecipados empréstimos. A mulher falou, você tá doido? Não vamos fazer isso não tem nada atrasado. Boa noite, amor. Não tem nada atrasado. Com esse dinheiro que começa a sobrar, a gente vai começar a guardar para as férias do final do ano, para a gente não ficar lá entubado e voltar das férias endividados. Ambos tinham razão? Tinham, né? Vocês entendem que não é um jogo sobre quem tem razão? A grande questão desse dia foi que, em nenhum momento, eles chegaram a conversar sobre o que seria a prioridade a partir do momento que eles estivessem organizados financeiramente. A bagunça da organização financeira era tão grande
que o assunto após isso nem era pauta de conversa. Por quê? Porque era algo muito longe. Ninguém nem se falava sobre isso. E o que um achava que era óbvio, o outro achava que era óbvio uma outra coisa. E aí foi nesse momento que a mentoria começa a trabalhar. Então nós três começamos a fazer um trabalho para agora ter uma prioridade de casal, prioridade de família. Então aquilo que é óbvio para vocês, minhas queridas, pode não ser óbvio para ele pode ser óbvio outra coisa. E é aquela velha história, né? O óbvio precisa ser dito. Então aqui eu trouxe alguns apontamentos do que eu entendo, o do porquê que há essa preguiça, ou essa inanição, ou essa falta de ação do cônjuge em estar contigo nesses momentos aqui em que você acorda e quer tomar conta das finanças. Então eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho interessantes. Seguindo, lembra que eu comecei falando aqui dos pontos relacionados a por que é tão difícil ou quais são os pontos principais para eu trazer o assunto de finanças e casa. O primeiro que foi a resistência, né? Então esse cônjuge que não quer, esse medo de dar errado, os hábitos que estão arraigados. O segundo ponto são as divisões, né? A divisão da responsabilidade. A gente que historicamente fica com o trabalho doméstico, sobra que raio de tempo para poder cuidar de planejamento financeiro, de organização financeira, de controle financeiro. Se na minha casa o trabalho doméstico está todo ou grande parte para mim, vai sobrar tempo para o quê? Pelo amor de Deus. Então é sobre divisão de responsabilidade. Onde é que me cabe aqui a instruir sobre a primeira ação? Conversa com o mozão. Mozão, saí de uma live ali, printei umas telas, precisamos conversar umas coisas. Divisão de responsabilidade é um ponto. Eu não dou conta aqui de cuidar de outras coisas que são importantes para a família se todo o trabalho doméstico estiver aqui comigo. Há outras próprias crenças, que são aquelas crenças, eu não gosto de chamar crenças limitantes, porque para mim é redundância, a partir do momento que é crença, é limitante, né? Mas usei o jargão aí mais comum, que é a crença de que a gente cuida mesmo do trabalho doméstico e ele cuida das finanças. Então, nessa parte de divisão de responsabilidade, há uma crença familiar de que eu mulher, cuido dos andamentos das coisas da casa e ele cuida da parte financeira. Só que chegou no momento aqui que nós todas aqui disse, tá bom assim não. Tá bom assim não, não quero isso não. Ou não tá bom porque ele tá cuidando male, ou não tá bom porque eu começo a me incomodar, dizer, rapaz, eu não decido nada nessa bosta não, velho. Rapaz, trabalho igual uma vaca, não decido nada, bicho. O homem é que vem já com um carro novo, do jeito que ele gostou, ele que traz para casa. Ele já vem com um passeio que a gente vai fazer pronto. Ele que já diz quanto é que vai gastar de mercado e de feira. Ele me olha esquisito quando eu vou comprar um sapato novo. Ou seja, eu não estou gostando disso não, eu quero participar dessa decisão. Eu posso até não comprar mais o sapato porque eu decidi que a minha prioridade é outra coisa. Mas eu quero fazer parte desse negócio. É aquela diferença que eu faço aqui em 99% dos conteúdos que eu trago, que a gente está falando de autonomia financeira, que é diferente de independência financeira. A independência financeira quer dizer que você já tem seu trabalho, já tem seu salário, e que se der ruim de fome, você não morre. Não é verdade? Não estou dizendo que você está luxando, que você já pode cruzar os braços, mas estou dizendo o seguinte, você já tem seu trabalho, seu bom trabalho, sua boa formação, já tem um bom salário, que pode estar desorganizado, etc., mas de fome você não morre. Não é sobre independência. Eu estou falando sobre autonomia. Estou falando sobre a autonomia de você. Com essa característica toda, chega em casa, junta o salário dele com o seu, ou em conta conjunta, ou em conta separada, ou o que seja. Autonomia quer dizer isso aqui não, isso aqui sim. Bora conversar juntos? O que a gente topa aqui? Um abre mão de lá, outro abre mão de cá, mas eu estou falando como alguém que tem voz.
É isso aqui que eu luto todo santo dia para que todas nós, todos vocês aqui, de fato, passem a ter voz na vida financeira de vocês, em qualquer que seja a, a dinâmica familiar que vocês vivam. Pelo amor de Deus mesmo, né, Lu? Sobra muito pouco, de fato. E aí é a hora que a gente diz, enquanto eu tô lá, preparando o almoço de amanhã, hoje é domingo, já fiz as quentinhas tudo, já congelei, já arrumei mochila de criança, já peguei o dever de casa para ver o maridão tá lá, meio bêbado, no sofá, de barriga de fora, assistindo o jogo. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Nada contra, mas também nada a favor. A coisa precisa começar a ser olhada. É bom, tá lá com o bucho cheio de cerveja, barrigão de fora, assistindo cerveja, mas desde que o outro não esteja passando por uma situação para poder deixar tudo limpinho, organizadinho, enquanto o outro descansa. Poderia ser o inverso também, tá? Poderia completamente ser o inverso. É injusto. Não gosto disso. Então, essa divisão de responsabilidade, ela só é válida se os dois, de fato, estiverem, opa, tá justo. Acho que é interessante. Se não for, é hora de conversar e conversar já, tá? Qual o terceiro ponto que eu trago aqui para isso? Pressão social e familiar, né? Por que que existe uma dificuldade, uma resistência de eu levar o assunto dinheiro para este cônjuge, para a gente mudar, para a gente entrar numa mentoria em finanças, para a gente estudar juntos, para a gente ter uma planilha bacana que nos oriente? Existe uma expectativa social. E essa expectativa social, sabe o que é que ela faz com a gente? Faz a gente inflar o padrão de vida, tá com um novo carro, com um novo celular. Rapaz, esse negócio desses iPhone aí, lançou um novo, a gente já fica ali por uma pressão social de que tem que mudar o bicho e aí parcela em 24 anos e nem usa as funções dele. Ah, mas ele é melhor? Melhor em quê, velho? Pelo amor de Deus. E aqui eu tô falando do uso do celular, mas que poderia ser qualquer coisa. Às vezes, você tá tão refém dessas expectativas familiares e da pressão familiar, que você esquece de olhar de fato para você e dizer para que é que eu trabalho e para que é que eu ganho esse dinheiro. Porque dá trabalho responder essa pergunta. Dá muito trabalho responder. Aí a gente responde assim, porque eu quero colocar meu filho numa escola boa, porque eu quero ter uma casa boa, porque. Tá bom, tá, mas e para que mais? E para que você usou, você gastou esse negócio aqui e dividiu em 24 vezes? O que fez ali diferente? Por que a viagem de férias foi para aquele lugar, naquela condição, e não para aquele outro, naquela outra condição? Quando a gente coloca a pergunta, que eu falo sempre aqui, da porta para dentro de casa, porque da porta para fora a gente já sabe. Porta da fora é o carrão que tem que ser para mostrar que a gente está bem, para a família saber que a gente está bem. Ou saber porque a gente quer mostrar, ou saber para eles não se preocuparem. Ou colocar o filho naquela escola, que às vezes você nem sabe, nem acompanha, e não coloca naquela outra, que dá uma diferença grande. Falo muito sobre isso aqui, vocês que estão aqui comigo há algum tempo já sabem disso. Então, a hora desse ponto 3 aqui, de juntar com o cônjuge para ter uma conversa muito séria sobre o que de fato o organismo familiar quer de futuro, ele é bem complexo, porque as pressões sociais familiares da Ariadne é certamente diferente do marido da Ariadne. E isso foi colocado na mesa, de fato, vocês já tiveram uma conversa, eu não estou falando de discussão, de lavação de roupa suja, não, mas de conversa mesmo. Conversa enquanto duas pessoas que estão numa parceria de vida. De dizer, cara, eu piso na bola aqui porque eu tenho essa expectativa, porque eu sinto essa pressão, mas isso está muito contra aquilo que eu quero de vida, ou então eu não sei nem o que eu quero de vida. Esse tipo de conversa, se tem em casa, olha que coisa louca, né? Ou a rotina vai comendo, e aí simplesmente se vai fazendo aquilo que vamos repetindo dia após dia, semana após semana. E isso vai ruindo ali o próprio relacionamento. Quem quiser que pense que dinheiro é sobre dinheiro, né? Dinheiro é sobre qualquer outra coisa, menos sobre dinheiro. Porque dinheiro é só um papel lá que imprimem
e que chega na nossa carteira uma vez por mês para pagar contas. Mas além dele falar muito sobre a gente, ele fala muito sobre esse relacionamento que a gente vem construindo com a pessoa que, em tese, a princípio, a gente escolheu para dividir uma vida. E aí, na hora que a gente para pensar, é difícil. Muita coisa que não tem resposta, muita coisa possivelmente nem tem solução imediata, e muitas dessas coisas vocês podem estar pensando, rapaz, qual o primeiro passo aqui? Porque de fato a gente caiu nessa ciranda e a gente não sabe mais como é que sai dela. Outro ponto é sobre tempo e energia. Jornada dupla ou tripla, a gente lá querendo ser fodona, querendo conquistar mercado de trabalho, ou querendo cada vez mais estar bem no mercado de trabalho, ou querendo mal e manter, porque manter já está dando um trabalho desgraçado, porque a cobrança é daquela violenta. E aí quando chega em casa tem criança que está ali sendo criada por babás, por eletrônico, por escola. As barbaridades que a gente vê em grupos de escola, né? Cada uma deve fazer parte aqui de grupo de WhatsApp de escola. Barbaridade olhar alguns pais ali que não tem nem ideia do que está acontecendo com aquela criança. E aí é motivo de culpa para a gente também, por conta desse último item aqui, que é o cansaço. Só que esse cansaço está sendo a consequência da forma como a gente vem usando o tempo, na minha humilde opinião. O cansaço é uma consequência da forma como a gente vem usando o tempo. Não tem o tempo. Coloca no teu celular, no final do dia, existe um lugarzinho no celular que mostra quanto tempo você gastou em rede social. Quanto tempo você ficou ali falando da vida alheia? Quanto tempo você ficou colocando coisa no carrinho? E isso tudo foi a sua tentativa de busca para descansos. Quando a gente vai para a rede social, coloca coisa em carrinho e fica fazendo a fofoquinha, é a busca do descanso, porque o dia está insano. Olha só onde a gente está buscando descanso. Olha só onde a gente está buscando descanso. Mas por outro lado, não, Ari, não é não. É porque a vida tá foda mesmo. E é isso mesmo. Uso quase nada de rede social, ainda me dou ali o luxo de ler um capítulo por dia, né? Pode ser uma rica aqui que esteja no grupo de estudos lá, nosso, no Clube do Livro. O Clube do Livro da gente tá bombando, tá lindo. O livro desse mês tá lindo de ler, emocionante demais. Essa rica, mesmo 1000 coisas, jornada dupla, tripla, ela vai lá e pega, ou seja, escolheu a fonte do descanso. Tá colocando repertório na cabeça. Tem aluna de lá, do Clube do Livro, que diz assim, rapaz, esse livro aqui está me revelando coisas sobre minha vida, sobre meu casamento, sobre meus filhos, que eu nunca imaginei que eu ia enxergar através da leitura de um livro. E aí a gente foge disso. Chega final de semana, é onde a gente vai para bebida, balada o tempo inteiro, sei lá o que a gente se faz aí, fica perdendo tempo e não, de fato, não sabe nem como é que faz o descanso. Então, esse fator tempo e energia tem a ver com escolhas, só que nada aqui é simples e fácil, né? São escolhas duras com relação à forma como a gente vem conduzindo até então. E mesmo que não haja, no curto, médio prazo, outra possibilidade, a não ser conduzir a vida do jeito que está, precisa se descobrir fontes aí de descanso. E aí, quando eu chego em casa para falar sobre finanças, esse marido ele tem que estar ali parceiro com isso. Ele tem que estar ali assumindo as responsabilidades iguais na criação desses filhos, iguais ali na lida com a casa. A gente conduzir uma vida sozinho é muito difícil. É muito difícil. E eu digo isso por experiência própria. Eu não estou casada há alguns anos e tocar uma casa com filhos que são crianças, com trabalho, é muito difícil. É muito cansativo. Não é só cansaço físico, é um cansaço mental absurdo e tem que se ter um cuidado para não ir ladeira abaixo. Agora, estando com alguém em casa, como sendo aquele parceiro que eu escolhi para mim, e mesmo assim eu estar sobrecarregada, pelo amor de Deus. Eu acho que, né? Então,
é o caminho aqui de fato ter muito necessidade de diálogo. Vamos falar um pouco sobre perfis financeiros? Vocês já ouviram falar que existem perfis financeiros diferentes? Escrevam aqui embaixo. Vamos trocar um pouco a ideia. Eu imagino que vocês já deduziram que existem perfis diferentes, porque pode ser que em algum momento da tua vida você diz, rapaz, o perfil financeiro meu é muito diferente do meu marido. Mas vocês sabiam que já existe isso caracterizado em 4 tipos de perfis? E a gente vai falar agora sobre os 4 tipos, inclusive como é que lida com cada um dos 4. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar sobre o fato de existir 4 perfis financeiros. Eu quero agora fazer um testezinho com vocês. Enquanto eu for explicando, eu quero que vocês vão me dando aqui as notas com relação ao quanto vocês se assemelham ou não a cada um deles. Porque a ideia, a partir de agora, é você descobrir qual é o teu perfil financeiro e qual é o perfil financeiro do teu marido. Por quê? Com base na gente identificar perfil, como é que faz para lidar melhor através desse momento? E aí tem que ter um cuidado, porque não existe perfil melhor do que outro. Beleza? Para com essa ideia. Deixa de ser doida, como diz a astróloga lá. Como é que é o nome dela? É Márcia, né? Márcia Sensitiva, talvez. Você deixa de ser doida, porque não existe perfil melhor do que outro. Existem características. Perfil é igual, sei lá, signo do zodíaco. Sei lá, eu estou deduzindo aqui que não existe melhor e nem pior. Existem características muito boas e existem características não tão boas para todos eles. Então, a lógica aqui de perfil é entender e não julgar, tá bom? Então, agora é a hora que você vai olhar para o seu perfil, olhar para o perfil do maridão e entender como é que vocês podem cruzar esses 2 perfis e pegar o melhor que há em cada um deles, tá? Ops, cliquei errado. Então, vamos agora pegar dos perfis o primeiro aqui, que é o gastador. Eu quero que você aqui me dê uma nota, é hora de vocês participarem aqui do lance aqui comigo, tá? Nota de 0 a 10. 0, você não se parece nada com esse perfil. 10, sou eu todinho esse perfil. Lembra, não tem julgamento. Tem características e jeito de se lidar. E eu vou passar para vocês os 4 e vou explicar as características e vou falar o jeito de se lidar. Então, a Lu acabou de dizer aqui que o perfil dela é 0 com relação a gastador. Quais são as características? Ó, já está aqui enquanto eu vou lendo, vocês vão lendo também, coloca a nota, do mesmo jeito que a Lu colocou ali, de 0 a 10, como é que você se assemelha a esse perfil aqui da tela. O gastador, ele gosta de aproveitar o presente. Ele valoriza experiências e compras impulsivas, ou seja, é o camarada das compras emocionais. Pode ter dificuldades em economizar e planejar para o futuro. Essa pessoa, ela é muito legal de se viver, de viajar. É uma pessoa normalmente muito expansiva, de que quer fazer e que quer que acontecer. Quero já para ontem. Tá? Isso tem coisa boa e isso tem coisa ruim nessa história. Vamos ver aqui como é que vocês estão se vendo. A Lu é 0, de Lourdes é nota 3. Não vale nota 5, viu? Alguém diz nota 5 que eu vou dar uma chibatada já. Nota 5 é em cima do muro. Não quero ninguém em cima do muro. Ou vai para 4 ou vai para 6. Então, de 0 a 10, só não pode o 5. De Lourdes é 3. Ale, 8. Baby, 8. Lu Almeida, 6. Simone, 6. Quem mais aí me conta? Deixa eu beber uma aguinha aqui, que já falei pra caramba. Vamos ver se alguém mais... A próxima tela é para mostrar como é que lida com esse perfil gastador, tá? Porque pode ser que você está aqui se dando a nota, mas pode ser que você diga, igual a Lu aqui no começo, nossa, eu sou 0, mas meu maridão pode ser nota 10. Então a Lu tem que saber como é que lida com o maridão. Então vamos lá, deixa eu beber uma água aqui, vamos ver quem mais diz. Simone, nota 6, né?
Bora mudar de tela. Como é que faz agora para lidar com este camarada? Aqui a ideia tem muito a ver com mostrar o valor das experiências. O que significa quando eu digo, né? Como é que se adapta a comunicação com alguém que é gastador? Mostrar o valor das experiências no sentido de, mozão, bora planejar aqui umas férias e a gente vai começar a poupar antes, organizar antes, planejar antes. O mozão ficou meio assim, não sei, tá, rapaz, bora, bora. Eu quero que você viva comigo uma dessas férias, uma dessas viagens. Pode começar com algo pequeno, ou já com um negócio, né? Fica, bora ver isso aqui. Aconteceu as férias, aconteceu aquela compra, aconteceu de uma forma planejada. E aí é hora de falar, não é? Tá vendo que eu tô certo, que eu sei que vocês todos são teimosas, trambiqueira que eu sei também. Que na hora que vocês estão com a razão, é bem capaz de você falar pro mozão gastador, dizendo, tá vendo que eu tava com a razão? Tá vendo que tem que ser planejado? Não pode ser assim, mozão fica com a raiva. Fica com raiva, mozão tem ego, mozão não quer deixar você com a razão sempre. Então, gente, mostrar o valor das experiências não é tá vendo que eu tô certa, não. Mostrar o valor das experiências é dizer, cara, olha que bacana a gente ter voltado dessa viagem, ou feito essa compra, de uma forma planejada, porque depois a gente não veio igual os anos anteriores, cheio de parcela, cheio disso, cheio daquilo, tendo que ficar sem ir para um restaurante, depois de 2 anos sem ir para um restaurante, sem poder comprar um presente, apertado, preocupado. Então, começar com coisas pequenas, planejadas, e ter esse feedback de dizer, olha como foi gostoso. E o fato de fazer isso planejado, ninguém precisou deixar de viver o presente. É começar a trazer para uma... E aqui na mentoria eu trabalho muito sobre isso, né? Como a gente tem as referências aqui de gastos com lazer, de gastos para o Pague-se Primeiro, da compra planejada ali do DLP, é muito olhar para esse lado de que não precisa abrir mão de viver alguma coisa. O que vai ter referências. Aqui é até tanto, aqui é até tanto, e a gente vai, ó, esse último item, ó, celebrar pequenas conquistas. Vai começando a perceber o quanto que é gostoso não abrir mão desse presente, ter a vivência do lazer, fazer essa viagem planejada e celebrar isso. Eu sou uma pessoa que eu vou abrir a fragilidade aqui e dizer que eu sou uma pessoa com dificuldade de celebrar pequenas conquistas. Eu fui tão forjada na minha construção profissional de bater meta, fui bancária, gerente de agência de banco, era uma meta por cima de meta, um prêmio por cima de prêmio, agência vindo, promoção vindo, que assim, existia o prazer no percurso e eu começava a sentir quando chegava o dia lá, ganhava o prêmio e fazia uma viagem para a Lua, minha cabeça já estava voltada para a próxima. Essa dificuldade de celebrar pequenas conquistas ainda é minha, ainda é muito forte. Eu tenho que ficar sempre muito vigilante. Oferecer opções, mostrar para essa pessoa, olha só, ao invés da gente ir para aquele lazer de R$ 500, a gente pode ir para um lazer aqui bacana, sobre isso aqui, sei lá, de R$ 300, 200 a gente guarda ali para aquele planejamento. Ou seja, conversado. Quem tem um perfil gastador tem uma dificuldade grande de abrir mão do presente em face de um futuro que ele não sabe se vai acontecer. Então, gente, não adianta você querer convencer esse perfil de que o outro jeito é correto. O que você precisa é mostrar opções. Não vamos abrir mão do presente, a gente vai readaptar esse presente, vai conversar sobre a forma como é que pode ser esse presente e, paralelo, a gente faz algo planejado para o futuro. Não adianta ir de frente, bater de frente e querer convencer. Minha síndrome da impostora é grande. Conta um pouco melhor sobre isso, Lu. Eu acho que você falou eu também no sentido de não ter dificuldade, de ter dificuldade em celebrar pequenas conquistas, né? Parece que foi nesse contexto. Mas eu não consegui compreender a relação entre a dificuldade de celebrar as pequenas conquistas com a síndrome da impostora. Me conta um pouquinho mais que eu achei interessante. É um ponto aqui que eu acho que pode ser que tenha passado despercebido por mim e eu não vi. Bora para o próximo perfil? O próximo perfil é o economizador.
Mão de vaca. Bora ver quem. O cara economiza tudo, a mulher economiza tudo, ó. Prioriza a segurança financeira. Tem medo o tempo todo de ficar sem dinheiro. Prefere sempre poupar do que gastar. Pode ser resistente a mudanças e ter dificuldade em investir. Quem aqui se assemelha a este perfil de economizadora? De 0 a 10, não pode o 5, para não ficar em cima do muro. Esse economizador tem a vantagem de que é o cara que vai economizar. Ele sempre vai olhar e fazer conta de dizer, será que pode ser mais baixo? Será que pode ser menor? Ele sempre vai ter esse olhar que o gastador não tem. Só que esse economizador, ele é movido pelo medo. Essa é uma característica importante do economizador. Ele é movido pelo medo. Então, ele não vai viver esse presente, ou ele não vai fazer nenhum movimento que ele entenda como arriscado, porque ele tem medo de ficar sem. Né? Ele tem medo de ficar sem. Vamos ver aqui as notas. A Lê, nota 2. A Baby, nota 2. Simone, 4. A Lu, nota 9. De Lourdes, nota 6. A Lu falou, ó, porque eu sempre acho que não estou sendo suficiente, que dar certo não está ao meu alcance. Exatamente por esse teu perfil, Lu, de economizadora, tá? Essa coisa do medo e a síndrome da impostora, neste contexto, eles são bem, né, quase gêmeos univitelinos. Então, ó, bem juntinho. Precisamos trabalhar, inclusive, a Lu entrou na mentoria agora recente, né, Lu? Quero saber depois aí as primeiras aulas que você está assistindo, a gente vai trabalhar muito esse fator segurança que o economizador precisa ter. Olha só, prioriza a segurança financeira. Se você se relaciona com um economizador, você não vai adiantar querer convencer ele a dizer esquece segurança financeira, ou então diminui a segurança financeira. É uma característica, não vai abrir mão, você não vai conseguir fazer uma cirurgia cerebral para tirar isso dele. O que você vai precisar é trabalhar com ele, mostrando alguns outros pontos, mesmo que ele precise fazer alguns movimentos, mas que ele nunca, em hipótese alguma, perca a sensação de que ele está seguro. Então, como é que lida, né, com essa pessoa que tem essa necessidade grande de segurança? Mostrar os benefícios de investir. Investimento financeiro é uma dádiva. Mas você, para mostrar para ele, você vai precisar primeiro o quê? Conhecer. Não é esse discurso raso de dizer investir, ou então, mozão, tira o dinheiro da poupança, mozão. Mozão, tira o dinheiro debaixo do colchão, mozão. Bota lá no Tesouro Selic, que a Ariadne diz que é bom. Aí, mozão, que tem uma resistência, que tem medo de perder, vai dizer, eu não. Tá aqui debaixo do colchão, vai estar aqui na poupança. Eu prefiro não ganhar nada do que perder. É assim que o economizador vai te responder. Então, você precisa mostrar os benefícios, por exemplo, nesse meu exemplo, de investir no Tesouro Selic. Mostrar que o Tesouro Selic é o papel mais seguro que existe no país. Só que vai ter um rendimento melhor do que a poupança. Por quê? Porque o Tesouro Selic vai acompanhar a inflação, a poupança não acompanha. Ou seja, é um outro nível de conversa. Você não tirou a segurança do mozão. Você só mostrou para o mozão que ele está ali, naquela segurança, burra, perdendo, porque ele está colocando na poupança e o dinheiro dele está se desvalorizando. Você vai mostrar outras opções que ele não perca essa segurança. Ou então, se você quiser daqui a pouco investir de uma forma mais moderada ou arrojada, a tua carteira, e junto com o mozão, não pode ser ultra moderada e ultra arrojada. É um colchão grande de segurança e uma cobertinha desse tamanho aqui de algo mais arrojado, para ele se sentindo mais à vontade com o passar do tempo. Nesses momentos que vocês forem acompanhando esses investimentos, celebrar essa segurança financeira. Olha só, tiramos lá daquela aplicação financeira, ou deixamos de fazer aquele movimento ultra mega rígido para ir para um outro mais maleável, e olha só como foi bom. Você se sentiu prejudicado na necessidade de segurança financeira ou para você tá de boa?
É um termômetro que a pessoa mesmo vai te dando. E ela vai ganhando segurança nessa próxima etapa. É um jogo de paciência. Não tem jeito. Aqui não é sobre convencimento. Aqui é sobre parceria. E parceria é diálogo e parceria é entender os limites e as características do outro. Tá? Bora para a terceira característica, o terceiro perfil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boa. O impulsivo. O impulsivo. Vamos ver aqui quem são as minhas queridas impulsivas da aula. Quais são as características? Age completamente por impulso. Não, ó, tem uma diferença da gastadora lá. Vamos lá. Compra por emoção e tem dificuldade em resistir a tentações. Pode ter dívidas e problemas para controlar os gastos. A gastadora é aquela que quer viver o presente, ela tem consciência, não é impulsividade. A gastadora, ela tem consciência que eu quero viver o hoje, porque amanhã não sei se eu existo. Não, porque essa conversa lá. O impulsivo não. É aquela que a emoção da raiva, da alegria, da tristeza, do medo, sei lá, da felicidade, da galera indo junto. É aquela pessoa que senta no boteco sábado, 4 horas da tarde com os amigos e todo mundo ali emite uma passagem para Paris. Tem uma tentação ali de 2 por 1, pague 1, leve 2. Então, essa pessoa, ela vê ali oportunidades que ela imagina que ela não terá no futuro e ela não pensa, não pondera, não leva para casa para dormir, para o travesseiro, para no outro dia decidir. Como é que está a nota de vocês aqui nisso? A Elis diz que é eu. Então, diz sua nota, Elis. De 0 a 10, como é que você se coloca ali como impulsiva? Simone, nota 3. Baby, nota 4. Lu, nota 2. Vocês perceberam que com esse exercício que a gente está falando aqui de notas, nós temos características de todos os perfis? Perceberam? Mais ou menos a gente tem de todos os perfis. É muito difícil ter alguém que simplesmente seja um só e não tenha nada do outro. É bem difícil. Mas aqui é para perceber que a gente tem características ali, um pouquinho de cada. A Elis, que ela falou eu, né, nota 10. Vamos cuidar disso, querida. Vamos conversar sobre isso ali para a gente começar a olhar o que é que está por trás aí das decisões impulsivas. A Lu Almeida, 7. Bora ver como é que lida com esta pessoa que tem a característica da impulsividade? Combinados. Combinados que a impulsiva vai fazer com ela mesma e você que está se relacionando com esse cônjuge que tem um perfil impulsivo. Estabelecer um período de espera. É a hora que a gente que tem aí uma característica um pouco mais impulsiva é dizer, vou esperar 7 dias. Esperar 7 dias. Eu quero muito isso aqui, coloquei no carrinho, ou eu quero muito isso aqui, deixei aqui do lado. É um exercício cotidiano. Aqui, assim como em todos os outros perfis, dependendo do grau das consequências que esteja trazendo, terapia ajuda muito. Terapia ajuda muito, leitura ajuda muito, estar aqui falando sobre o tema ajuda muito, estar lá na mentoria onde você vai ver vários e vários perfis e possibilidades também ajuda muito. Olha lá, ele está trabalhando na análise. Essa dica de estabelecer um período de espera ela é muito boa, porque você olha para você e diz, não significa não que eu não vou comprar. Eu vou comprar, posso até comprar, mas vai esperar 7 dias. Tá aqui do meu ladinho. Aí não sei como é que você tem na sua mesa de trabalho, você pega um post-it ali e coloca a coisa. Todo dia você vai lá e olha aquela coisa. Todo dia, todo dia. E aí, quando chega no final desses 7 dias, você vai lá e diz, vou lá e vou comprar. Ou então não vou comprar. Esse impulsivo, né, a característica do impulsivo, tem uma questão aqui muito de necessidade visual. Então, Elise, uma dica é criar um orçamento visual. É legal. A planilha que eu uso aqui na mentoria com as meninas, ela tem um apelo visual, mas também pode ser um mural que você tem na sua casa aqui, com relação a, não sei se você já pegou alguma aula aqui, alguma live minha sobre os potes, né? Então,
mesmo que você não use a planilha, porque eu entendo que em algum momento vai precisar usar a planilha e tal, porque, enfim, é ali onde a gente consegue fazer um controle melhor e passar para o próximo passo em termos de organização e planejamento. Mas falando especificamente da questão da impulsividade, você pode estabelecer uma questão visual aqui, ó, pode ser na porta da tua geladeira, no mural aqui, onde você quiser, de colocar tetos mesmo. Tipo assim, meu salário é 10 mil, ele entra todo dia 2. Quanto é que eu vou gastar com lazer? Vou gastar com lazer R$ 1.000. E aí você vai colocando ali. Aí, ó, eu apareci para você hoje. Maravilhosa. Então vamos ficar aqui juntas, bora casar. Né? Já que o assunto é relacionamento, a gente já casa agora mesmo. Fica aqui, segue aí meu perfil, entra no grupo. Lá no meu perfil tem um grupo de WhatsApp que é grátis. Você entra lá, mas é para entrar lá quem está afim de estudar, com aula de verdade, né? Não é passeador, não. Passeador a gente dá tchau, login. A ideia é entrar lá todo domingo, a gente está aqui em live. Então, se fizer sentido para você, entra lá, que o movimento é bem bacana. Então, sei lá, estabeleceu lá que R$ 1.000 de lazer. Coloca visualmente mesmo, R$ 1.000. Ó, o teto é 1.000. E você vai gastando e vai vendo ali, ó. Vai programando aquilo. Do mesmo jeito com qualquer outra coisa. Porque, naturalmente, o perfil do impulsivo não é para todas as coisas da vida. O impulsivo, que é com sei lá, com compra de passagem aérea, ele não é necessariamente um impulsivo na compra do arroz, tá? Então, eu impulsiva, com características impulsivas, eu vou identificar aonde é que eu tenho mais perigo, onde é que mora aqui o perigo. É passagem aérea. É sapato. É creme de cabelo. É procedimento estético. Aonde é que a coisa aperta mais? É essa coisa que você faz ali, um orçamento visual, e você vai comemorando as vitórias a partir do momento que você vai alcançando, tá? E ofereça-se recompensa. A Elis pode parecer assim e dizer essa semana, supondo que a característica de mais impulsividade dela seja, sei lá, em restaurantes, e aí ela estabeleceu para essa semana, que vai começar agora, olha só, restaurante essa semana eu vou gastar no máximo, sei lá, R$ 300. E aí ela passou a semana lá com orçamento visual. Chegou no final da semana, ela cumpriu os R$ 300, ofereça uma recompensa para você. O que seria uma coisa legal de se celebrar? Sabe? Uma coisa legal de você se celebrar. Não adianta a recompensa ser ir lá e gastar 1.000 no restaurante, né? Mas pegue algo que seja interessante de você dizer, porra, esse pequeno gesto, essa pequena coisa aqui, eu estou fazendo porque eu estou parabenizando a mim. Então, esse impulsivo, ele tem essa necessidade do reconhecimento. Quando eu falo de oferecer recompensa, você para você mesma, se você tiver o perfil impulsivo, ou você com o cônjuge impulsivo. Ele tem a necessidade de que alguém diga, olha só que massa, você foi capaz, foi lá e fez, né? O último perfil é o planejador. Vamos ler aqui a Elis primeiro, ó. A Elis, que está no perfil do impulsivo, diz assim, olha só o que a análise já me sinalizou. Na infância, minha mãe me levava para comprar roupas e quando ela ficou idosa, eu a levava. Então, né? Tudo vem lá de trás. Não tem jeito. Tudo vai vir lá de trás. E isso aqui é interessante porque a gente vai começando a pegar de onde vem a história. Então, possivelmente, um dos pontos da impulsividade da Elis tem a ver com compra de roupas. Quem sabe? O que aquilo está querendo dizer para ela? Quando ela abre o guarda-roupa, ela vê aquilo, eu já peguei casos de alunas que já estava com ela já há um tempo, chegou o dia, bora fazer uma faxina nesse guarda-roupa? E a pessoa estava com dor. Ela tem a dor daquilo. Ela tem a dor daquilo. E ela abre o guarda-roupa, bora fazer? Bora. Ari, eu não dou conta ainda de fazer o guarda-roupa todo. Você dá conta de fazer uma gaveta? Uma. Escolhe uma gaveta. Ari, uma gaveta eu dou conta de fazer. Então pega aquela uma gaveta tua. Aí ela escolheu de uma gaveta dela que ela tinha umas blusinhas regata. Ela dividia assim o guarda-roupa dela. E aí ela me mandou foto assim, de muitas blusinhas regatas com etiqueta ainda. E aí foi sofrimento, foi choro, foi colocar. Mas foi uma gaveta. O movimento ele é pequeno. Aos poucos. Faz. O que você vai fazer agora nesse movimento das regatas? Você vai doar, você vai colocar num bazar, mas a partir de agora, você aqui, de forma racional, que acabou de fazer
a olhada na gaveta das regatas. O que você fará quando aparecer uma nova regata para você? Não, eu não tenho necessidade de nenhuma regata. É isso? É isso. Bora colocar ali uma recompensa para isso? Então a gente vai trabalhando ali meio que gaveta por gaveta, tá? Características do planejador. Bora ver como é que tá vocês aqui com relação ao planejador. Gosta de ter tudo planejado, organiza orçamentos, tem metas financeiras claras, pode ser muito detalhista e ter dificuldade em flexibilizar. O comentário está bem em cima do flexibilizar. O que é que está em cima? Flexibilizar seus planos, né? Este planejador, ele é o cara que é mais avançado das outras características, tá? Eu falei que não tem perfil melhor nem pior. Por quê? Porque, de fato, são características que têm os dois lados sempre. Mas, aqui na mentoria, eu vou trabalhando vocês para chegar o mais próximo dessa característica do planejador, que não é o gastador, que não é o economizador e que não é o impulsivo. É o cara que para, pensa e vive. Ele vai viver esse presente, ele vai comprar as roupinhas dele, ele vai comprar as cachaças dele, ele vai planejar as viagens dele, ele vai guardar para o futuro dele e ele vai viver em saúde financeira. O que a gente vai olhar como característica é que essa pessoa, como essência, ela pode ser detalhista demais e dificuldade em flexibilizar. Planejei isso, nada sai do prumo. Então, o quanto que isso é persistência ou o quanto que isso é teimosia, tá? Só tem que olhar isso aí. Bora ver como foi as netas? As netas não, gente. Netas, notas. A Lu é nota 6. Lu diz que tem, né? Ela está aqui contextualizando a nota 6 dela. Ela tem metas, mas precisa melhorar o planejamento. É isso que a gente vai fazer agora na mentoria. Lu, a ideia é essa. Ter lá a meta, organizar, né? Então, antes de ser planejadora, antes de viver o planejamento, a gente vai tirar a foto, essa organização, a faxina financeira, entender ali as proporções, não deixar de viver presente, não deixar de guardar para o futuro, não deixar de comprar aquilo que gosta, mas ter referências para que não fique ali, no caso ali, por exemplo, da Elis, né? Não sei da vida dela, mas vou imaginar. Ela tá tão ali nas roupas, se for o caso, que tá deixando de fazer uma outra coisa importante. O que a gente vai fazer quando a gente entra na organização financeira e na faxina financeira? É não deixar de fazer o que se gosta, mas também não deixar outra coisa capenga. Então a gente vai viver isso agora com a Lu, para depois a Lu ir para a fase do planejamento. A Lu é nota 3, a Simone nota 7, a Baby nota 2, de Lourdes nota 6, Elis nota 3, né? É isso mesmo. Vocês vão vendo que vai sendo antígono, né? Como é que eu lido com esta pessoa, com este planejador, para adaptar a comunicação? Envolver essa pessoa em todas as etapas. Essa pessoa, ela gosta de ser envolvida em todas as etapas. Eu vou dizer para vocês que eu, lá atrás, minha característica era muito de gastadora, tá? Muito de gastadora. Hoje, digamos que eu acho que eu sou muito planejadora. Então, nessa de planejamento, eu preciso estar envolvida em todas as etapas. Se eu estou com alguém, né? De fato eu estou, a Moremil está aqui na live, um beijo, meu amor. Eu quero muito que ela me envolva em todas as etapas, porque eu gosto de saber o que está acontecendo. Ter um cuidado, para não ficar aqui naquela coisa de ser centralizadora, de ser controladora, e aí se trabalhar essa necessidade de ser controladora, mas eu não consigo abrir mão de não estar sabendo o que está acontecendo em todas as etapas. Para mim é importante isso. Saber o que está acontecendo. Por quê? Porque daqui a pouco perde-se a mão ali da coisa e eu não estou vendo. Então, é oferecer dados e informações e se espera muito que o outro valorize isso em quem tem a característica de planejamento. O outro valorizar essa organização que a gente tem, né? A loucura é tão doida que já recebi compras que nem lembrava que havia feito. Não sei, imagino bem. Imagino bem. Foi passado, né, Elis? É bacana porque se fala isso cada vez mais no passado, se está trabalhando para isso. Eu oriento muito que se faça terapia paralelo com um bom processo de educação financeira com um profissional sério. Tem a mim, tem outros muito bons no mercado, mas fazer isso paralelo com terapia é muito bom, porque onde a terapia alcança, o educador financeiro não alcança,
até onde o educador financeiro alcança, o terapeuta não alcança. São dois, né? Grande parte das minhas alunas tem os seus próprios terapeutas, onde a gente faz uma casadinha muito boa, né? Então, se você tem um cônjuge que é planejador, aqui tem algumas dicas ali de como é que faz com que ele venha para o teu lado, como é que ele entre nesse lugar de parceria, né? Como é que ele não entre só nesse lugar onde ele se sente que estão resolvendo por ele. O planejador gosta de estar resolvendo junto. Eu entendo que esse material aqui de hoje é um ponto de partida. A trajetória vai dizendo para cada uma de vocês o que se deve fazer a partir da trajetória. O movimento revela. É uma frase que eu digo muito aqui. Não há como montar uma aula com um ponto de partida já sabendo todas as consequências que vão acontecer através do movimento. E em sabendo dessas consequências, eu já colocar para vocês aqui como agirão com cada consequência, porque cada consequência vai lidar com um mundo interior muito próprio, seu e do teu parceiro. A ideia é, quem printou essas telas ou quem está no grupo lá do Para Ser Rica, que vai receber esse PDF para ler junto, quem puder, inclusive, pega essa live, manda para o cônjuge, cara, bora ver isso aqui junto para depois a gente discutir o negócio e tal. É aqui figurar muito como um ponto de partida. E a partir desse próprio movimento, fazer movimento para a vida melhorar, bicho. Não vale estar aqui nesse trem, jogando esse jogo maluco, com esse mundo insano e cansado, se a gente não estiver fazendo pelo menos algum movimento visando melhoria de qualidade de vida, melhoria de felicidade ao se olhar no espelho, melhoria de satisfação no uso do dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta importantíssima para a gente fazer uso da boa vivência nessa terra. E se a gente consegue equalizar isso, eu digo que o restante é chuchu beleza. Cada um vai entendendo os seus limites, o limite do outro. A parceria ela é gloriosa. Eu digo que eu sou uma pessoa muito melhor quando eu estou em parceria com alguém. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais potente, eu me sinto mais com possibilidade de ajudar o mundo se eu estou em parceria com alguém. Só que essa parceria revela muito de nós, revela muito das minhas dores, revela muito do meu passado, assim como do outro também. E aqui é um ponto de partida para a gente começar a olhar o outro sem aquele julgamento insano que muitas vezes a gente faz, principalmente em relacionamentos que já estão cansados ou de muitos anos. De simplesmente colocar uma pedra e dizer, ele é assim, deixa lá ele do jeito dele. Ou então, eu sou assim, deixa cá eu do jeito dele. Gente, a gente não é assim. Nosso cérebro é múltiplo, nossa potencialidade é maior ainda. Então, se a gente vê, através dessa live, dessas telas, um ponto que seja para melhoria desse relacionamento conjugal, junto com a melhoria de qualidade de vida, não abre mão disso, vai lá e atua, mas atua com muito respeito, atua sabendo que esse outro também está em busca de fazer o melhor que ele pode, nas condições que ele consegue. Então, que a gente seja muito mais luz do que pedra no sapato dos outros, né? Tô me empolgando cada vez mais, rapaz. Uma hora dessa, domingo, meia-noite, a gente vai estar falando aqui. Vocês me mandam calar a boca, viu? Eu tô empolgando tanto nas lives que eu tô fazendo os negócios dos slides, aí eu vou falando. Não sei nem se vocês estão gostando, mas eu tô empolgando que daqui a pouco vai dar meia-noite e eu tô aqui em live. As horas começou sendo 1 hora de duração, agora já tá quase 1 hora e meia. E assim vamos. Mas que tenha sido uma boa experiência, que a gente tenha uma semana de luz, de potencialidades, que a gente tenha uma semana de crescimento, de evolução. E no próximo domingo a gente está aqui de novo, novamente, às 20 horas, com um novo tema para a gente conversar. Um beijo para cada um de vocês, ó. Até mais.